vez por outra eu costumo andar pelos passos de nossos antepassados e encontro relíquias, como a história deste cântico que eu vou mostrar para vocês, escrito por William Anglin. Eu desconhecia, como a maioria dos meus seguidores desconhecem. Fiquei curioso ao entoar, junto com a congregação, o hino 572 da harpa cristã, que seria assim uma espécie de corinho apenas. E saí a campo para encontrar os registros deste autor. Dois sites me ajudaram muito. O Hinologia.org, do qual eu faço parte, que ali a gente conta muitas histórias, e o site Movimento dos Irmãos. O cântico diz: "A porta sou eu, diz o Senhor. Alguém entrando por mim salvo será. Salvo será, salvar-se-á." Quem foi este homem e por onde ele andou que trouxe tanta contribuição para a hinologia das igrejas brasileiras? William Anglin, ele nasceu em 21 de outubro de 1882, na Inglaterra. Morava em Stockton-on-Tees. É uma cidade industrial que fica a alguns quilômetros do mar, mas tem o rio Tees, que entra ali e forma um grande porto. Ali reformavam navios, havia siderúrgica. Tá? E ele tinha uma vida de muito conforto. Ele era um empresário bem-sucedido. Mas ali naquela ocasião ele ouviu a chamada de Deus para servir a Deus, que veio por um trecho da palavra de Deus, de Ageu 1:4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Agora, ele já era ativo na obra de Deus, muito ativo. E ele já era superintendente de 2 escolas dominicais que funcionavam em horários diferentes. Dirigia vários trabalhos de crianças e uma classe para moços durante a semana. Mas em 1920, ele foi recomendado para que fosse para a obra missionária. E no dia 3 de setembro de 1926, desembarcou no Porto do Rio de Janeiro, no navio Astúrias. Tornou-se companheiro de evangelização do missionário Stuart McNair, juntamente com os também missionários Albert Henry Story e William John Goldsmith. E ele começou a atuar por toda a região da Zona da Mata, aquela parte mais a nordeste do estado de Minas Gerais, não é? Uma região limítrofe entre o Rio de Janeiro e Minas, e também com o Espírito Santo. Esses irmãos ingleses eram missionários dos irmãos. Talvez você nunca ouviu falar dos irmãos. Mas os irmãos, ou brethren, como falavam em inglês, eles faziam parte de um movimento de restauração da igreja, que a notícia mais antiga que se tem é lá com Pedro Valdo, na conversão de Pedro Valdo em 1170. Olha só, 1170. Pedro Valdo era um grande empresário, também dono de muitas terras. Tem que falar um pouquinho sobre Pedro Valdo, né? E ele numa festa que ele deu na casa dele, um irmão. Por que ele chamava irmão? Porque eles não tinham templo, eles se reuniam em pequenos grupos e eles não tinham nome nenhum. Mais tarde foram dando nomes para eles. Então, ele evangelizou Pedro Valdo se converteu. Diz a história que Pedro Valdo deu uma parte da sua herança para a esposa, a outra parte ele equipou apóstolos e saiu por toda a Europa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? E esses irmãos vieram para o Brasil, eles não estavam muito interessados em fundar uma rede denominacional, como hoje acontece frequentemente. Eles estavam interessados em evangelizar. Vamos contar um pouquinho da história dos irmãos. Esses irmãos, só o nome irmãos,
Eles foram apelidados mais tarde de hussitas, ou russitas, por causa de John Hus. Não é? Por quê? Eles seguiam a John Hus lá em cima na antiga Checoslováquia. Foram chamados de moravianos, porque esses descendentes espirituais desses irmãos ocuparam terras na Morávia, cedidas, que é no norte da Alemanha, cedidas pelo conde Zinzendorf, um luterano pietista que os abrigou. Depois, mais tarde, Lutero os chamou de anabatistas, porque batizavam em águas. Bem, parte desse grupo foi ajudado a partir de 1050, logo depois da Reforma Luterana, por um homem chamado Simon Menon, dando origem aos menonitas. E por todo o mundo havia congregações deles, quer dizer, desses irmãos, com nomes como Igreja dos Irmãos, Casa de Oração, etc. A propósito, as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã do Brasil e uma parte dos batistas procedem dos irmãos, e não da Reforma de Lutero. Gunnar Wingren e Daniel Berg, bem como que mais tarde deram o nome das Assembleias de Deus, e também Lois Francesconi, que fundou a Congregação Cristã do Brasil, eles foram separados para o ministério na Igreja Batista dos Irmãos, em Chicago. Aí, assembleianos como eu, a nossa origem está aí. E o Anglin evangelizou aquela região, percorrendo lugares. Muitas vezes ele passava o dia andando a cavalo para encontrar uma moradia e evangelizar aquela moradia. Tá? Ele tinha um burro chamado Figurão, que o levava por toda parte. E ele despontou também como enólogo, participando no inário Hinos e Cânticos, como autor, tradutor e adaptador de 63 hinos, dentre eles alguns de sua autoria. Ele fez ótimas publicações. Aí eu saía pesquisar o que era esse Hinos e Cânticos, porque aparece assim, HC, eu pensei, harpa cristã, não, Hinos e Cânticos. Era o inário que eles já tinham na Europa, que até recebeu alguns nomes em algumas edições, Hinos e Cânticos Espirituais. Após um problema de saúde, em 1960, voltou para a Inglaterra para tratamento. Com muitas lágrimas, ele deixou o Brasil, dizendo: o Brasil é a minha pátria. E William Anglin partiu para o Senhor no dia 7 de setembro de 1965. São muitos os hinos dele. Agora é interessante que quando eu viajei por aquela região ali do interior do estado do Rio, eu encontrei muitas igrejas dos irmãos. Porque essas igrejas dos irmãos, elas desaguaram em outros ramos, como Igreja dos Irmãos Livres, Irmãos, Casa de Oração para todos os povos. Então tá aí, temos o 572, que você vem ouvindo de fundo musical, de autoria deste homem, que deu os melhores anos da sua vida para evangelizar o interior do Brasil. Deus abençoe. Até uma próxima. Se o Senhor, alguém entrando por mim.